Oi, pessoal. Eu queria falar hoje de um tipo de filósofo diferente daquilo que a gente tem tratado até agora, que é o sofista. Durante muito tempo, eles foram considerados, vamos dizer, ovelhas negras da filosofia, né? Mas eu acho que a Grécia ainda tem muito a ensinar. E os sofistas têm a sua importância fundamental dentro da história da filosofia. Se bem que eram inimigos completos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, que não consideravam os sofistas verdadeiros filósofos. E nós vamos ver tudo por quê, né? A palavra sofista, sofistés, quer dizer técnico, diferente de sófos, que quer dizer sábio, de filosofia, e sofistés, de sofista, né? Então, quem eram os sofistas que vieram mais ou menos um pouco antes de Sócrates? E nós temos até poucas coisas sobre os sofistas, porque o que nos veio é essa opinião negativa dos sofistas, que é a opinião de Sócrates, opinião que nada escreveu, mas através de Platão, né, e de Aristóteles, que não consideravam os sofistas verdadeiros filósofos, porque eles não estavam em busca da verdade. Por isso até que eu chamei de será a verdade relativa ou a verdade é única? Os sofistas eram, em primeiro lugar, eles eram cosmopolitas. Eles não eram de um lugar só. Eles iam de cidade em cidade na Grécia para ensinar, não propriamente uma filosofia, mas, na verdade, um método e uma técnica de política. Hoje a política está tão desacreditada, né? Porque talvez a gente não saiba diferenciar e encarar a política com as suas características de verdade. A gente busca a verdade dentro da política. E segundo os sofistas, não é a verdade que nós vamos encontrar, né, com essa técnica. Por quê? Primeiro vamos então contextualizar. A democracia tinha acabado de ser inventada, né, na Grécia. Só que não era uma democracia como a nossa, a democracia representativa, né? Nós temos políticos, deputados, vereadores que nos representam, que representam a opinião do povo. Na Grécia, não. Na Grécia, a democracia era participativa. Todos os habitantes, os cidadãos, de uma forma ou de outra, em algum tempo de sua vida, seriam chamados para votar, né? Havia, vamos dizer assim, um rodízio dos cidadãos, o cidadão livre, lógico, não o cidadão o escravo ou o estrangeiro, o cidadão grego. Então, era diferente completamente, e inclusive porque havia uma deliberação sobre o que, vamos supor, a Grécia vai entrar numa guerra ou não. Então, primeiro havia essa deliberação, se votava para saber se a Grécia devia ou não entrar em guerra, e depois se chamavam os técnicos. Os técnicos de luta, de guerra, de como será por navio, com os navios, como será, né? Então, aí era outro tipo de votação. Mas os sofistas, então, ensinavam a política. Eles ensinavam a retórica, a dialética, a oratória. Nós vamos ver cada uma dessas coisas, né? Porque ensinavam os jovens a serem bons cidadãos.
e cidadãos conscientes, democráticos, né? Então, o que esses jovens aprendiam? E outra coisa importantíssima é que essas lições eram pagas. Por isso, Sócrates era absolutamente contra os sofistas, porque Sócrates dizia que a verdade tem que ser compartilhada com todos. A verdade não pode ser, a verdade, o conhecimento, né? Não pode ser vendido. Mas os sofistas não. Eles viajavam pelo país, davam as suas aulas e cobravam por elas. Inclusive Péricles, o grande governante, foi aluno de um sofista. Então eles ensinavam a arte da discussão, da argumentação correta. Quem vence? Quem vence? Quem convence o povo? Quem vence uma discussão, uma argumentação, né? Uma discussão de opiniões contrárias. Vence aquele que sabe persuadir, aquele que sabe convencer. E para isso existe uma técnica, existe um aprendizado, que é um aprendizado útil. Os sofistas não estavam preocupados com a verdade como essência das coisas, porque eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que a verdade era relativa a um momento, relativa a um povo, não é? Relativa aos costumes e às leis. E leis e costumes são inventados. A lei é uma convenção, né? Ela não é uma coisa absoluta, não é uma coisa última. A lei pode ser mudada, inclusive. Portanto, os sofistas ensinavam essa arte de discutir em público. Havia verdadeiros embates, né, de alunos, inclusive, que tinham que aprender a trabalhar os contrários. Inclusive, uma coisa que hoje não existe, porque a pessoa hoje é tão polarizada a discussão, que ou é sim ou é não. Para os sofistas, não. Você tem que aprender a argumentar das duas formas. Tanto aquilo que você está a favor, como aquilo que você está contra. Você tem que saber essa argumentação, muito bem fundamentada. Então, os sofistas eram também virtuosos e eruditos. Eles tinham muito conhecimento, né? E essa técnica, a dialética, justamente, é essa discussão dos contrários, né? Você vai pesar os contrários, você vai argumentar, e a oratória, através da oratória, a arte da fala, né? Você vai aprender a convencer e a persuadir. E os sofistas, eles diziam que tudo isso ajudava a enfrentar a tirania, porque o tirano é aquele que acredita numa verdade só, não é? E que quer impor essa verdade. Na medida em que você consegue, né, argumentar bem, você também pode raciocinar de uma maneira que você vai ver esses contrários, essas opiniões. Então, na verdade, não a areté, a virtude, seria isso. Seria exatamente isso. Um cidadão virtuoso é um cidadão que conhece as coisas, que sabe de política. E a política é essa arte. É uma arte. Ela não é uma teoria. Ela não é uma doutrina. Essa é uma das principais questões, né? Enquanto a filosofia ensina verdades, né?
É só pegar Platão, quer dizer, o que é verdade, o que é opinião. Para Platão, a gente tinha que ultrapassar as opiniões para chegar no conhecimento verdadeiro, né? Para os sofistas, não. A verdade são as opiniões. Nós não temos mais além disso. Então, a política tem a ver com ética, mas ela não tem a ver com a filosofia última, a essência das coisas. Mesmo porque os sofistas eram céticos, né? Vamos pegar um dos mais famosos, a gente tem pouca informação, até um dos mais famosos é Protágoras e o outro famoso também é Górgias. Protágoras foi muito importante porque ficou na história uma frase dele que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que seria isso? O homem é a medida de todas as coisas. E eu estou me lembrando porque quando eu fiz filosofia na Maria Antônia, nos bons tempos da Maria Antônia, em São Paulo, na USP, o meu professor de filosofia antiga era Oswaldo Porchat. E nós tivemos um curso que durou um ano inteiro só sobre essa frase. O homem é a medida de todas as coisas, né? Então, e ele completa, o Protágoras, ele diz, o homem é a medida de todas as coisas, das que são, que elas são, e das que não são, que elas não são. Então, tanto é a medida das coisas visíveis e das coisas invisíveis, que a gente nem sabe se existem realmente, né? O que quer dizer isso? O homem é a medida de todas as coisas. O homem é o critério do verdadeiro, daquilo que é verdade ou não, né? Protágoras dizia, olha, dos deuses nós não podemos saber nada. Eu não sei se eles existem ou se eles não existem, né? Então, nós temos que ficar... Esse assunto, ele dizia, é um assunto muito obscuro, a vida é breve, nós não temos tempo de nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com o homem. É o homem que interessa. E o homem que é a medida das coisas, né? Portanto, para os sofistas, a verdade é relativa a uma época, a um tempo, a uma cidade, a uma sociedade, né? Nós temos que nos preocupar com isso, né? Essa é a virtude do bom cidadão. É o que eu queria conversar hoje com vocês, esperando que isso possa, de alguma forma, esclarecer, né? Clarear, pelo menos, as ideias que a gente tem sobre política hoje, que eu acho que há uma confusão muito grande, né? E que nos ajude a entender o momento político que nós, e no Brasil e no mundo inteiro, nós estamos passando, tá? Então não se esqueçam que os sofistas, apesar de tanta opinião contrária, os sofistas tiveram um papel muito grande dentro da história da Grécia. Obrigada.